seguindo a série de pregações, nossa salvação. Abramos a palavra do Senhor em João, capítulo 14. Primeira leitura será os versículos 1 a 3. Assim diz o Senhor Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Agora vamos para o versículo de número 16 e leiamos do 16 até o 20. Jesus continua: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejas para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vamos para outra parte da Sagrada Escritura, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 50 a 53. Assim diz Lucas: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Aqui é a narrativa da ascensão de Jesus aos céus. Vamos para outro texto da palavra, Atos capítulo 2. O apóstolo Pedro está pregando após o derramar do Espírito do Pentecostes. Capítulo 2, versículo de número 32 e 33. Diz o apóstolo na pregação: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Ainda outra passagem da palavra do Senhor, vamos para Hebreus, capítulo 4. Versículos 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16.
Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Agora vamos ainda para outra leitura, desta vez, Catecismo de Heidelberg, domingo de número 18. E o contexto é a explicação da doutrina que é confessada pela Igreja Cristã no Credo Apostólico. Domingo 18, do Catecismo de Heidelberg. O que você confessa quando diz subiu ao céu? Resposta: que Cristo, à vista de seus discípulos, foi elevado da terra ao céu e lá está para nosso bem, até que volte para julgar os vivos e os mortos. Cristo, então, não está conosco até o fim do mundo, como nos prometeu? Resposta: Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo sua natureza humana, agora ele não está mais na terra, mas segundo sua divindade, majestade, graça e Espírito, jamais se aparta de nós. Mas se a natureza humana não está em todo lugar onde a natureza divina está, as duas naturezas de Cristo não são separadas uma da outra? De maneira nenhuma. A natureza divina de Cristo não pode ser limitada, pois é onipresente. Por isso, segue-se que a natureza divina dele está na sua natureza humana, embora esteja fora dela. Permanece pessoalmente unida a ela. Que importância tem para nós a ascensão de Cristo? Primeiro, ele é no céu nosso intercessor diante de seu Pai. Segundo, em Cristo, com seu corpo glorificado no céu, temos a garantia segura de que ele, como nosso cabeça, também nos levará para cima, como seus membros. Terceiro, ele nos envia seu Espírito. Como garantia, pelo poder do Espírito, buscamos as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e não as coisas que são da terra. Podem deixar abertos seus catecismos nesta parte, por favor. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, 40 dias após a ressurreição, ocorreu a subida de Jesus ao céu. E essa subida é chamada também de ascensão. Falando de ascensão, falamos da exaltação do Senhor Jesus Cristo ao céu. E a ascensão de Jesus nos é revelada na Escritura. No Antigo Testamento, o salmista Davi, ele profetizou a ascensão de Cristo. Nós lemos na abertura do culto o Salmo 68. No versículo 18 deste salmo, o salmista fala da ascensão do Senhor. E em Efésios, capítulo 4, versículo de número 8, o apóstolo Paulo, ele interpretou o Salmo 68, versículo 18, como sendo uma referência à ida do Senhor Jesus ao céu. Ele foi ao céu e ele deu dons aos homens. E no Novo Testamento, na passagem que lemos em João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, o Senhor Jesus, ele proclamou
aos discípulos sua ascensão na noite da última ceia, dizendo que ele ia para o céu preparar lugar para nós. Nos evangelhos, nós temos a ascensão registrada em dois deles, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. E o evangelista Lucas, no seu segundo livro, Atos, ele deu mais detalhes sobre como ocorreu a ascensão do Senhor. Nós vemos isso no capítulo 1, dos versículos 8, 9, até o versículo número 11. Então, nós podemos ver que a Escritura, ela nos revela a ascensão de Jesus. E essa ascensão do Senhor Jesus, ela aconteceu diante dos seus discípulos. No Evangelho de Lucas e em Atos, como nós lemos lá em Lucas, mas não lemos em Atos, é descrito em detalhes essa ascensão. E a ascensão do Senhor Jesus, ela fazia parte também da pregação dos apóstolos. Naquele dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 32 e 33, o apóstolo Pedro, ele disse o seguinte, lá em Atos 2, 32, 33. Ele falou ao povo: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E aí ele diz: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 8, ele pregou a ascensão de Jesus, dizendo que ele subiu ao céu e deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas não só Pedro e Paulo. Quando nós estamos lendo a carta aos Hebreus, já no primeiro capítulo, já nos primeiros versículos desta carta, versículo 1 e 3, ali o Espírito, por meio daquele escritor, ele falou da ascensão. Mas, especificamente na passagem que nós lemos, em Hebreus 4,14, o escritor aos Hebreus, ele diz que Jesus, ele penetrou no céu para ser nosso sumo sacerdote. A ascensão do Senhor ao céu é parte da confissão da Igreja do Senhor. No credo apostólico nós confessamos: creio em Jesus Cristo que subiu ao céu. Se você pegar os dois antigos credos que restam, o credo niceno e o credo atanasiano, também a igreja, naqueles credos, ela confessou também que Jesus, ele subiu aos céus. E no nosso catecismo, para ser mais direto em nossas confissões, nós também temos essa declaração. Então, meus amados irmãos, sem dúvida, a ascensão é o ensino da Escritura e é a confissão da igreja cristã. E nós estamos aqui para ouvirmos mais da exaltação de Cristo, da ascensão de Jesus, da subida dele ao céu. E nós iremos ouvir mediante a pregação do Evangelho que eu trago sobre o tema. O nosso glorioso Senhor subiu ao céu para o nosso bem. Essa é a pregação do Senhor nesta manhã, é o tema da nossa pregação. O nosso glorioso Senhor subiu ao céu para o nosso bem. Nós veremos 3 pontos nesta pregação. Primeiro ponto, temos lá o intercessor. Segundo, temos lá a nossa carne. E em terceiro, temos lá quem nos dá o Espírito. Temos em nosso catecismo a explicação de nossa fé cristã quando nós dizemos que Jesus subiu ao céu.
A resposta 46, e indo direto à resposta 46, nós confessamos o seguinte: que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi elevado da terra ao céu e lá está para nosso bem, até que volte para julgar os vivos e os mortos. O Senhor Jesus, Ele está no céu para o nosso bem. E partindo da Escritura, nós confessamos a ascensão em glória que a ascensão em glória do Senhor, ela teve testemunhas. Nós dizemos no catecismo, à vista dos seus discípulos. Nós confessamos também que tem um propósito a ida de Jesus até o céu, porque dizemos para o nosso bem. Ele está lá para o nosso bem. E em terceiro lugar, nós também estamos dizendo que tem um tempo determinado para Jesus estar lá no céu, até que volte para julgar os vivos e os mortos. E falando sobre o propósito, que é para o nosso bem, eu destaco que temos lá no céu o intercessor Jesus Cristo. Se você notou a narrativa de Lucas, lá em Lucas 24, versículos de número 50 a 53, você pode ir lá. Se você notou essa narrativa bem, você verá que Jesus Cristo, como Jesus Cristo, ele foi assunto ao céu. Jesus Cristo, ele foi assunto aos céus enquanto com as suas mãos erguidas ele abençoava os seus discípulos. O texto nos diz, versículo 50, então os levou para Betânia e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Assim, Jesus ele foi elevado, separado fisicamente dos discípulos dele, sendo escondido por uma nuvem, ele adentrou ao céu para ficar na presença de Deus e lá está até que volte. Agora, notaram a postura de Jesus? Ele estava com as suas mãos erguidas. Ele estava abençoando os seus discípulos. Essa postura de Jesus na ascensão lembra a postura do sumo sacerdote que abençoava o povo de Deus na antiga aliança. No final do culto da noite, vocês ouvem do pastor aquela bênção araônica, em Números capítulo 6, versículo 22 a 27. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa é a bênção que o sacerdote dava ao povo de mãos erguidas, colocava o nome do Senhor sobre o povo. E assim a postura de Jesus, meus amados irmãos, indica que nós temos no céu o intercessor, Jesus. Nós temos no céu o sumo sacerdote nosso na presença de Deus. Nós temos no céu o nosso advogado junto ao Pai. O Evangelho ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Esse verso em Hebreus nos traz à memória especialmente aquele dia especial no calendário do povo de Deus da antiga aliança, o dia da expiação. Aquele dia que acontecia mais ou menos no mês de setembro, que está descrito em Levítico capítulo 16, versículo 1. E nos lembra também o trabalho do sumo sacerdote, a pessoa e o trabalho do sumo sacerdote. O dia da expiação era um dia de festa anual do povo de Deus. Passava-se um ano inteiro, e só naquele dia o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, depois de se purificar e de oferecer sacrifícios por ele e por seus parentes, depois de assim se purificar e se santificar para estar na presença de Deus. E imagine, meus irmãos,
minhas irmãs, que o sumo sacerdote estava ali com sua roupa muito bonita, crianças. A roupa do sumo sacerdote era muito bonita. Uma estola, ou efode, como também se chama, de 4 cores: azul, púrpura, escarlate e linho branco. Imagine uma roupa toda entrelaçada com fios de ouro. Na cabeça ele tinha mitra, ele tinha um tipo de gorro na cabeça que tinha na sua testa uma lâmina de ouro puríssimo, onde estava inscrito santidade ao Senhor. Imagine também que esse sumo sacerdote, ele tinha sobre os seus ombros, em cada um dos seus ombros, uma pedra, e nessa pedra estavam escritos os nomes das tribos de Israel, 6 em cada lado, e também sobre o seu peitoral ele tinha um peitoral de 12 pedras, e em cada pedra ele também tinha escrito nelas, em cada uma delas, um dos nomes das tribos de Israel. Sobre seus fortes ombros estavam nomes, sobre seu peito estava também o nome. Então vejam que a nação inteira estava sendo carregada pelo sumo sacerdote até a presença de Deus. E imagine que, além disso, o sumo sacerdote tinha no peitoral o povo de Deus bem pertinho dele, do coração dele. Vestido assim, o sumo sacerdote ele entrava na presença de Deus, no Santo dos Santos, para oferecer o sacrifício propiciatório, aquele sacrifício anual, sobre a tampa do propiciatório, a tampa da arca, e oferecer as orações pelos remidos, ministrando assim a reconciliação com Deus no dia da expiação. Toda glória vista na roupa do sumo sacerdote, todo o trabalho do sumo sacerdote no Santo dos Santos, apontavam para o Senhor Jesus Cristo, que foi o perfeito sumo sacerdote e sacrifício em favor de nós. Os outros sumos sacerdotes da tribo de Levi, porque Jesus não era sumo sacerdote da tribo de Levi, mas ele era sacerdote especial, segundo a ordem de Melquisedeque, a Bíblia diz. Os outros sacerdotes, eles sacrificavam animais por eles mesmos, o novilho, como nós aprendemos lá em Levítico 16, e pelo povo, o bode, para o sacrifício pelo povo. Mas, meus amados irmãos, Jesus é um sacerdote perfeito, um sumo sacerdote perfeito. Jesus, ele se sacrificou como oferta a Deus, não por ele mesmo, pois ele não tinha pecado, como nós lemos em Hebreus capítulo 4, mas ele se sacrificou só em favor de seu povo. Jesus, ele assim é o sumo sacerdote que se ministrou como sacrifício. Ele, com o sangue dele, lavou a nossa culpa diante de Deus. Imagine nossos pecados, o pecado original e os nossos pecados diários que você comete todo dia, não contam mais para a nossa condenação. Jesus, ele é o sumo sacerdote que oferece orações a Deus em nosso favor 24 horas por dia.
nós aprendemos pelo Evangelho que o trabalho de Jesus ele não encerrou na cruz. Na cruz foi derramado o sangue e oferecida a carne de Jesus como ofertas em nosso lugar, a propiciação, a oferta que apazigua a ira de Deus. Ali foi oferecida essa oferta, esse sacrifício. O trabalho de Jesus ele não encerrou na ressurreição. Pela ressurreição ele nos garante que nossos pecados nos são totalmente perdoados e que somos declarados justos pela fé nele, em Jesus. O trabalho de Jesus continua agora mesmo. Ele subiu ao céu para lá interceder por você, para lá ele orar por mim, para lá estar apresentando a Deus orações em nosso favor e pelos demais eleitos dele. Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 25. O escritor aos Hebreus, ele está confortando e exortando os crentes judeus a não voltarem para o judaísmo, e ele expõe esse trabalho perseverante de Jesus em interceder em favor dos seus, de nós, seu povo. Hebreus capítulo 7, versículo de número 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. E o que é que Jesus faz? Vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está vivendo porque ele não permaneceu morto, e vivendo sempre para interceder por nós. Essa é a primeira importância da ascensão de Jesus que nós confessamos e que está na resposta 49, parágrafo 1. Veja, por favor, resposta 49, parágrafo 1. A pergunta é: que importância tem para nós, a igreja, a ascensão de Cristo? E nós respondemos: primeiro, ele é no céu nosso intercessor diante de seu Pai. Essa é a primeira importância. Agora imagine, meus irmãos, que alegria, que consolo é ter no céu o intercessor perfeito e justo, que pode se colocar entre Deus e nós e para o nosso bem. Quando você estiver triste por causa das suas fraquezas e quedas em pecado, pois se há uma coisa que nos entristece, são as nossas fraquezas, são os nossos pecados que nos restam contra a nossa vontade. Se naquele momento de tristeza e fraqueza você estiver sendo tomado por essa tristeza e fraqueza por causa dos seus pecados, saiba que lá no céu, Jesus Cristo, ele apresenta ao Pai a justiça dele. Ele lá no céu apresenta em seu favor orações a Deus, rogando a Deus o perdão pelos pecados que você tem cometido contra Deus. Quando você se sentir fraco ou fraca na caminhada da fé, saiba que você não poderá se perder definitivamente do caminho. Sabe por quê? Porque lá no céu Jesus ele está sustentando você com as orações dele, e ele fará que você conclua a caminhada até a glória
onde Ele está. Ele orou por nós antes mesmo de ser levado à cruz. Ele disse: Pai, eu rogo por estes, e não somente por estes, mas por todos aqueles que hão de vir a crer em mim. E agora Jesus está orando para te sustentar na salvação que Ele conquistou para ti. Jesus, Ele não se cansa de você. Jesus, Ele tem carregado você nos seus fortes ombros. Como o sacerdote tinha aquelas pedras com o nome das tribos de Israel sobre os seus ombros. Jesus, Ele conhece você. Ele tem no seu peito e bem juntinho dele, no seu coração, o nome de cada um dos filhos eleitos de Deus, cada um dos membros do povo de Deus. Ele jamais esquecerá você, porque Ele tem você junto no coração dele. Meus amados irmãos, precisamos nos alegrar com essa doutrina, precisamos nos consolar com essa palavra, que Jesus subiu ao céu, pois temos Ele lá para interceder por nós e nos sustentar com as suas orações em nosso favor. Temos lá no céu a nossa carne. Esse é o segundo ponto da nossa pregação. Eu lamento porque a nossa tradução do nosso catecismo, o segundo ponto, fala em Cristo, com seu corpo glorificado no céu, temos a garantia segura de que Ele, como nosso cabeça, também nos levará para si como seu corpo, seus membros. A versão adotada pelas igrejas reformadas, mais recentemente, eu creio que por isso não está aqui, e o livrinho é antigo. Também a versão que foi usada por Zacarias Lucinos e Oscar Olivianos na confecção dos cânones do Catecismo de Heidelberg, mais usada pelas igrejas reformadas, não traz esta tradução. A tradução mais usada entre as igrejas reformadas, antigas e mais recentes, é a seguinte: segundo, em Cristo temos nossa carne no céu, como garantia segura de que Ele, como nosso cabeça, também nos levará para si como seus membros. Nossa carne no céu. Obviamente, Ele aqui não nega isso, como disse, em Cristo com seu corpo glorificado. Obviamente aqui nós entendemos pelos demais pontos do nosso catecismo, isso fala de carne também, porque Jesus teve um corpo de carne e foi glorificado em carne também. Mas eu prefiro, é mais crua a doutrina, mais exposta, mais suculenta, quando nós dizemos que nossa carne, Jesus está com a nossa carne no céu. Jesus é nossa carne no céu, pois Ele participou de nossa natureza humana, recebendo carne e sangue humanos da Virgem Maria. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz isso. Como o sumo sacerdote era homem e separado dentre os seus irmãos, assim Jesus, Ele encarnou para ser homem verdadeiro, e Ele foi separado e ungido com o Espírito Santo para ser nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E entrando no
céu, Jesus levou a nossa carne para o céu. Talvez você pense, nossa carne está no céu. Sim. Jesus está lá em casa. Você consegue ver Jesus fisicamente aqui? Eu sei que existem seitas que ficam dizendo que há um homem de branco nesse lugar, subindo e pulando dentro do altar. Nós sabemos que pessoas ficam dizendo que Jesus está aqui, eu estou. Agora, fisicamente, Jesus está aqui? Não. Por que não? Porque ele subiu ao céu. Resposta mais simples. Lembre-se que os discípulos que viram a ascensão, eles viram Jesus desaparecendo do céu. Atos, capítulo de número 1, versículo 9, o Espírito, ele diz: ditas estas coisas, ou seja, Jesus, ele lembrando as palavras da vinda do Espírito, do povo que os seus discípulos deviam esperar em Jerusalém, e etc., e o Evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Versículo 9 diz: ditas estas palavras, o Jesus elevava às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, que estáis olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Depois desse acontecimento, os discípulos eles só viram o Senhor mediante visões que estão na Bíblia. Assim aconteceu com Estevão. Lembram de Estevão? Quando ele estava já morrendo, o Senhor deu uma visão dele, ele viu os céus abertos e viu o Senhor Jesus à destra de Deus em pé. Aconteceu com Ananias, aconteceu com Pedro, para Pedro ir até Cornélio, aconteceu com Ananias, para Ananias chegar até Paulo, aconteceu com Paulo no caminho de Damasco, aconteceu com João lá na ilha de Patmos. Visões, mas fisicamente o Senhor, ele não foi mais visto por nossos olhos físicos, porque os nossos olhos físicos não conseguem adentrar, penetrar até o lugar onde Jesus agora está com o Pai. Por quê? Porque fisicamente Jesus nos deixou. Está longe. Talvez agora você pense, especialmente as crianças: se Jesus fisicamente não está conosco, então Ele nos deixou sozinhos? Vocês não foram os primeiros a pensar nisso. Os apóstolos também ficaram preocupados. Mestre, quando tu vais? Claro que não. Claro que Jesus não nos deixou só. Lembre-se que Jesus tem 2 naturezas. Ele é uma pessoa só, mas ele tem 2 naturezas. Jesus, ele é verdadeiro Deus. Jesus é homem verdadeiro. Segundo a natureza humana, Jesus ele não está conosco, pois a carne não é onipresente. Ou seja, a carne ela não está em 2 lugares ou em mais lugares ao mesmo tempo. A ressurreição, ela não transformou a carne de Jesus em outro tipo de carne.
Nós sabemos que Jesus, mediante a ressurreição, ele concedeu, ele deu imortalidade à natureza humana. Depois da ressurreição que Jesus passou, a natureza humana não morre mais. A natureza dele, como também a natureza dos que serão ressuscitados para a glória eterna, não morrerá mais. Mas a carne de Jesus, ela continuou carne com suas finitudes, mantendo tudo o que é próprio a um verdadeiro corpo humano. Onipresença é próprio de nossa carne? Não. Onipresença só Deus tem. Assim, onipresença é própria da natureza divina de Jesus, e por isso Jesus, ele não nos deixou e nem está dividido em seu ser. Onde a natureza humana dele está, sua natureza divina também está. Onde a natureza humana dele não está, ele está, porque ele também é Deus. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Estou falando isso por causa dos nossos irmãos luteranos. Nossos irmãos luteranos, eles não compreendiam essa realidade, eles não entendiam como poderiam combinar a natureza humana de Jesus limitada e a doutrina deles da ceia do Senhor. Porque os luteranos, eles entendem que o pão e o vinho não se transformam, mas são o corpo de Cristo. Então Jesus está com o seu corpo em e sobre o sacramento, chama-se consubstanciação. É muito parecido com transubstanciação. Então, para entender assim, possivelmente, talvez os luteranos desenvolveram uma doutrina chamada ubiquidade do corpo de Cristo, ou onipresença do corpo de Cristo. Mas nós lamentamos, e com muito respeito aos irmãos luteranos, não concordamos com essa doutrina deles, e por isso nós temos em nosso catecismo as perguntas e respostas 47 e 48. Essas perguntas e respostas são para manter aquilo que nós entendemos da palavra de Deus sobre as naturezas de Jesus, divina e humana, e a manutenção da pessoa de Jesus, mesmo após a sua ascensão nos céus. Nós já lemos essa parte, os irmãos podem ler em casa. Então vejam, nós temos a nossa carne lá no céu como garantia que essa terra caída não é a nossa morada eterna. Terra caída. Tomemos a ideia de garantia, penhor. Quando nós vamos comprar ou vamos alugar uma casa em uma imobiliária, o que é que o agente imobiliário exige muitas vezes? Ele exige uma fiança, ele exige um fiador até. Então, falando da fiança, aquela quantidade de dinheiro que nós damos como um sinal, como uma garantia, como um penhor que dá a certeza que o negócio será fechado com a imobiliária. Nós fazemos isso, damos uma quantidade de dinheiro. Então, assim a imobiliária, ela tem uma certeza de nossa parte que o imóvel ou será nosso ou nós iremos alugar. Diferentemente da ilustração usada, no céu não há moradas sendo alugadas ou vendidas. Eu sei que existem alguns espertos que querem vender terreno no céu, mas não existe isso. Nós não compramos nem alugamos moradias no céu com o nosso dinheiro ou com nossas boas obras, mas uma garantia nós já temos que iremos ter uma morada no céu. Essa garantia ou penhor não somos nós que pagamos. Essa garantia ou penhor é o próprio Jesus
O céu também é descrito na Bíblia como essa realidade final, regenerada, toda a terra regenerada, novo céu, nova terra, que João viu em Apocalipse, chegando com o Senhor. Novo céu, nós iremos morar. Jesus, ele disse que ia ao céu preparar lugar para depois nos levar para Ele. João capítulo 14, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Meus amados irmãos, nós temos a certeza que Jesus está lá, e para lá também seremos levados pelo Senhor. Se isso acontecer antes da vinda do Senhor, como o apóstolo Paulo disse, bem melhor é que aconteça. Estaremos com o Senhor lá. Mas independente disso, se não acontecer, se o Senhor voltar antes da nossa morte acontecer, nós também estaremos lá com Ele, porque lá Ele já está. E nós confessamos essa verdade no segundo parágrafo da resposta 49, veja por favor. Segundo parágrafo diz: segundo, em Jesus Cristo, com o seu corpo glorificado no céu, temos a garantia segura de que Ele, Jesus, como nosso cabeça, representante, também nos levará para si como seus filhos. Se a cabeça está lá, se o representante está lá, os seus membros, os membros do seu corpo, também estarão lá. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que essa terra, do jeito que está, é a morada que Deus quer para você? Para seus filhos? Apesar de nós termos coisas lindas nesse mundo, agradáveis, não esqueça que nós estamos em uma terra amaldiçoada por causa do pecado do homem contra Deus, e cheia de inimigos da igreja. Você pode planejar sua vida boa aqui, não há problema nisso. Mas não busque em primeiro lugar as coisas deste reino terrestre, e corrompido, e sem glória. Jesus, ele disse: não se turbe o seu coração. Jesus, ele nos falou sobre não ficarmos preocupados com os cuidados dessa vida. Jesus, ele nos deixa muito claro: eu vou preparar um lugar para vocês. Por isso, não se deixe estressar com os cuidados deste mundo ao ponto dessas coisas ameaçarem ou até mesmo tirarem a paz de seu espírito. Acontece. O que você tem com esse mundo passageiro aqui? Qual o seu negócio com esse mundo que está passando? Qual o mundo que Jesus foi preparar para você? Onde esse mundo fica? Qual é a realidade dele? Qual? Meus amados irmãos, o Senhor nos traz para nos lembrar essa verdade, e o Senhor
diz para nós que nós olhemos menos para esse mundo corrupto, para esse mundo caído, e direcionemos os nossos olhos para onde Jesus está. Onde Jesus está? Ele está no céu. Qualquer criança da congregação pode dizer isso com a boquinha pequenininha dela. Se você perguntar onde Jesus está, ela dirá com fé: está no céu. Para lá Jesus nos levará, meus irmãos. E por isso, alimente a sua esperança no lar celestial. Alegre-se, se console no fato que nosso Senhor e Salvador, Ele foi preparar um lugar para nós, e Ele voltará para purificar toda essa terra de todo o pecado e de todos os pecadores, para torná-la, todo esse mundo e todo o cosmos, torná-los a nossa morada eterna, onde nós iremos desfrutar de tudo isso em corpo e alma. Exulte. Exultar não é você fazer não, exultar é você ficar alegre. Exulte na esperança que nossa pátria não é aqui nesse mundo quebrado e sob a maldição de Deus. A nossa terra prometida é o céu. É o céu. O tamanho da sua fé nesse evangelho se mostra no tamanho do seu interesse por esse mundo e por esse céu. Temos lá no céu quem nos dá o Espírito. O dia de Pentecostes marcou a morada do Espírito dentro da igreja. Antes, o Espírito ele estava mas não estava nos crentes. Jesus ele disse aos discípulos, veja João capítulo 14, versículo 16 e versículo 20. Jesus ele falou, João 14, o texto diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Veja, agora naquele momento que Jesus está falando, o Espírito habita com eles, mas somente no futuro estará em vós. Versículo número 20, o texto diz: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia. O apóstolo Pedro, ele explicou que os sinais vistos e ouvidos naquele dia de Pentecostes eram os sinais do derramamento do Espírito Santo operado por Jesus. Ele falou isso lá em Atos capítulo 2, versículo de número 33. O apóstolo pelo Espírito diz: exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou quem? Jesus. Isto que vedes e ouvis. Esse derramar do Espírito
foi conhecido como o batismo com o Espírito Santo que João Batista e o próprio Senhor Jesus falou. João Batista preparou, mas Jesus ele prometeu. Atos capítulo 1, versículo 2. E dali em diante, a igreja eleita, cada membro e todo o corpo foi batizada com o Espírito Santo e passou a ser santuário de Deus. O Espírito mora em nós. E só foi possível esse derramar do Espírito nos crentes, porque Jesus ele subiu. Jesus ele disse, João capítulo de número 16, versículo de número 7. Ouçam o que Jesus falou. João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Foi a ascensão de Jesus que tornou possível a vinda do Espírito Santo, o Consolador. Foi a ascensão de Jesus, o estágio da obra da salvação que tornou possível recebermos o Espírito Santo. Então, Jesus ele subiu ao céu para de lá nos encher com o seu Espírito. Faz parte da salvação. Em nosso catecismo, nós fazemos a ligação bíblica entre a subida de Jesus e o derramar do Espírito. Resposta 49, o terceiro e último parágrafo da resposta diz o seguinte: Ele nos envia seu Espírito, como garantia pelo poder do Espírito buscamos as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e não as coisas que são da terra. O derramado do Espírito, meus irmãos, era a garantia que Jesus dá para nós. Bem, o Consolador, o Espírito, é o substituto de Cristo na terra. Ele é o vicário de Cristo, não um homem, não um líder espiritual, é o vicário de Cristo. O Espírito Santo é o substituto, é o outro Consolador que está conosco. E assim Jesus está conosco. Jesus não nos deixou órfãos, como ele falou. O Senhor Jesus, ele do céu nos enviou o Espírito Santo que operou e que opera em nós toda a obra de salvação. A obra de Jesus, ela teve um início em nossas vidas, mas ela segue em nossas vidas até a completude. Quando nós lemos a Bíblia e o Evangelho, nós vemos que quem fez essa obra de Jesus em nós foi o próprio Espírito Santo. É o Espírito que nos regenera, é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito que gera em nós a fé mediante a pregação do Evangelho, é o Espírito que aplica em nós a justiça de Cristo, é o Espírito que nos purifica e nos santifica em Jesus Cristo, é o Espírito Santo que nos guia na verdade do Pai, que testifica em nossos corações que nós somos filhos de Deus e aperfeiçoa as nossas orações. Quando nós não sabemos como orar, o Espírito está orando conosco. O Espírito que foi enviado por Jesus é quem nos dá o poder, a capacidade para nós vivermos nessa terra, buscando as coisas que são do reino dos céus, onde Jesus está sentado à direita de Deus. Assim, meus amados irmãos, se eu estou ligado a Jesus pela verdadeira fé, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa, como o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 1, versículo 13. E se eu sou selado com o Espírito, quando eu creio no Senhor Jesus, eu tenho poder para viver a nova vida. Talvez você seja um crente normal. E um crente normal é um crente que enfrenta nesta vida muitas tribulações, muitas provações, muitas quedas.
também. Talvez você enfrente muitas tentações de sua velha natureza, que ainda não foi completamente morta, mas que é uma luta diária. Quando você acorda, ela já está acordada antes de você, trabalhando para lhe derrubar a sua velha natureza. Talvez você note que esse mundo anticristão, caído, com as suas ilusões, com as suas preocupações, tem atraído você como um imã atrai o inferno. Talvez Satanás ele esteja levando você a pensar que chegou o seu fim e não há motivo de alegria em servir a Jesus Cristo. Talvez tudo isso junto esteja roubando do seu coração a alegria, a consolação da salvação em Cristo Jesus, tirando, embotando o seu cérebro, os seus pensamentos sobre esse evangelho que você está ouvindo. Talvez. Mas saiba que Jesus ele subiu e ele está no céu, e de lá ele derramou em você o Espírito, porque ele derramou na igreja o seu Espírito. O céu de lá jorra, porque o céu é a fonte de nosso poder para viver para Cristo e buscar o reino dele e a sua justiça. É o céu a fonte, porque Jesus lá está. Nunca você encontrará na sua natureza caída a força para você buscar o reino de Deus e a justiça dele. Nunca você encontrará nesse mundo, nas coisas deste mundo, o poder para você servir ao reino de Deus. Nunca você receberá a ajuda de Satanás para chegar ao céu. Não conte com ele. Esses são seus inimigos. Mas o nosso amigo fiel, o nosso intercessor, o nosso fiador, o nosso poderoso sustentador é Jesus. Ele está no céu. Nele, somente nele, meu irmão, minha irmã, fraquinho, ou que se acha forte, somente nele confie. Somente nele se firme. Somente em Jesus busque toda a força. Somente nele se guarde. Somente a ele busque. Você crê nisso que eu estou lhe dizendo? Crê de verdade? Então, em meio às suas lutas, em meio às suas tribulações, usufrua do Espírito de Jesus e dos dons da graça dele para você viver a vida do céu nessa terra. Faça isso não como talvez eu vencerei, porque não existe esse tal de talvez eu vencerei tendo Jesus como Salvador. Mas faça isso com segurança, que você já é mais que vencedor, pois o nosso glorioso Senhor subiu ao céu para o nosso bem. Amém. Vamos